Sou o ambientalista João das Águas, aqui de Londrina, da Patrulha das Águas. É uma entidade que nós criamos em 1990. Começou como uma associação de canoagem, mas como temos um grande lago, o Lago Igapó, onde atuávamos, além dos rios da região, sempre que chovia, poluía o lago. Aí nós começamos a nos interessar pela questão da degradação, da poluição hídrica urbana. E quando nos aprofundamos no decorrer desses 30 anos, então tem uma longa história, nós começamos a ver que as relações são muito mais profundas entre gestão pública, gestão pelas águas e poluição hídrica. E aí começamos a desenvolver uma série de programas, começando com o Rio da Minha Rua, Aquametrópole, Ecometrópole, todos são evolução do mesmo processo, da mesma maneira de pensar e, finalmente, Cidade Mais, de mobilizadora ambiental inteligente e segura. Nós costumamos fazer uma afirmação que para muitos pode parecer assim, um pouco arrogante, talvez, de que nenhuma prefeitura do Brasil, nenhuma sequer, e lá de fora a grande maioria, elas fazem a gestão correta da cidade. Porque não vai na essência do problema. Mas qual é a essência do problema de uma cidade? O baixo capital humano e social. A falta de interesse da população nos seus destinos, na condução, na política, na gestão pública. E aí aquilo vai criando um conjunto de posturas e práticas e omissões e negligências, e o poder público cria suas estruturas imaginando que é possível de forma centralizada resolver. E a gente vê que isso não acontece, infelizmente. Então todas as cidades, sem exceção, e aí nós estamos falando das pequenas inclusive, você vê lixo irregular, você vê enchente, você vê assoreamento, você vê contaminação, você vê violência, você vê ausência de árvore, calçada quebrada, a cidade feia. Por quê? Porque não tem quem esteja no dia a dia convivendo nessas áreas, ajudando as pessoas essencialmente, orientando as pessoas e fazendo os serviços mínimos junto com essa mesma população. Porque veja bem, o que é mais inteligente para você gerenciar uma tarefa, um território? Fazê-lo sozinho, a prefeitura e seus funcionários e terceirizadas, ou fazer junto com a população? E o cidadão que muito bem informado, parabenizado naquilo que ele precisa ser parabenizado, as pessoas gostam e precisam ser elogiadas. Às vezes ela cuida de um belo quintal, de uma praça, já tem muita gente fazendo essas coisas, só que de forma organizada. Ou essa população estimulada, com um plano que pensa nas pessoas. Nós precisamos fazer um modelo de gestão pública que pense nas pessoas. As pessoas não são o número do carnê do IPTU, como normalmente ocorre na cidade. Precisamos de uma gestão pública personalizada, humanista. Então, não existe na cidade brasileira uma estratégia de desafio, de educação. E para fazer isso, nós precisamos dividir a cidade. E precisamos estar lá no dia a dia. Então, ao invés de um departamento de arborização, de asfalto, tudo desintegrado, nós precisamos de um faz-tudo. É o que nós chamamos o professor de cidade. É um cidadão que está lá no dia a dia, numa área pequena, e essas áreas são as bacias hidrográficas, e as microbacias, e a subbacia, porque só assim nós vamos evitar enchente, contaminação, assoreamento e poluição. Ou seja, a água, a gestão pelas águas, pelas bacias, é uma gestão primária do território. E a gestão humana também é uma gestão primária, porque você precisa entender o cidadão como partícipe, você precisa entender que o objetivo do poder público é trazer felicidade para esse cidadão. Mas não de forma gratuita, desafiando, convidando, parabenizando, dando-lhe prazer dentro do possível e desafiando a juntos fazer isso. E isso só ocorre se tiver gente no território no dia a dia e o tempo todo. Então, por exemplo, na cidade como Londrina, de 500 mil habitantes, nós propomos a divisão em 4 macro-gerências, 40 gerências e 300 subgerências. Cada um com um comitê de morador, que a gestão tem que ser democrática, e no mínimo um profissional, professor de cidade.
que limpa, que varre, que cuida, que orienta, que leva, faz trabalho com criança, com idoso, que faz mutirões, enfim. Essa é a proposta da nova cidade, da Cidade Maia.